Bem, senhoras e senhores, novamente bem-vindos a mais esta videoaula então, né? E para completar justamente toda essa lista de vídeos que nós fizemos até agora sobre as teorias da aprendizagem. E se você não visualizou a aula número 3, ou número 2, número 1 dessa lista de vídeos sobre teorias da aprendizagem, tanto a respeito de Jean Piaget, quanto a esse conjunto do cognitivismo, do socio-interacionismo, do próprio inatismo e também algumas concepções iniciais das próprias teorias da aprendizagem, consulte realmente lá aqui mesmo no próprio YouTube. Bem, hoje justamente vamos falar sobre, como verificamos no enunciado, né, sobre o socio-interacionismo em Lev Vygotsky, sobre, continuando então essa playlist, essa lista de materiais. Mas vamos basicamente entender isso como uma conversa inicial, então, para contextualizarmos, darmos um certo marco introdutório justamente a essa nossa aula. Para que possamos entender então que todo esse tempo que vamos estar juntos, vamos discutir, basicamente, problematizar sobre como que o socio-interacionismo em Vygotsky ele se torna tão relevante e contribui basicamente para a psicologia, assim como a própria educação, assim como a própria pedagogia, isso quando puxamos então num contexto histórico, né, durante todo o período do século XX. Aí vem a pergunta, né, afinal de contas, quem foi, então, Lev Vygotsky? Como esse teórico e os seus ensinamentos passaram a ser entendidos, né, como esse processo social, né? É um dos primeiros questionamentos, uma das primeiras problematizações, então, da nossa aula. E qual o conceito, como podemos definir assim, do pensamento, então, verbal e como esse ele é importante sistema simbólico, ele influencia, então, basicamente, no nosso modo de vida, né? Como que esse processo, esse sistema simbólico, ele vem realmente a influenciar nosso modo de lidar também com os nossos alunos. Em relação à própria zona de desenvolvimento proximal, que falamos tanto em outras aulas, até se você não visualizou, realmente temos uma aula aqui no próprio YouTube, nos cards, aqui em cima, justamente sobre vida e obra de Lev Vygotsky e sua contribuição também para a própria educação física de modo geral. Mas, afinal de contas, qual é a principal relação, então, do convívio, basicamente, da criança em diferentes faixas etárias? Como que as diferentes faixas etárias, assim como falamos das áreas de desenvolvimento também de Piaget, né? Como que as várias faixas etárias vão se estabelecer nessas relações do convívio, então, da própria criança. Em relação à aprendizagem, né? Uma outra pergunta que poderíamos pensar assim, como que essa relação de mediação e a própria interação acontecem, né, com a própria criança? Quais são essas teorias, essas ideias de Vygotsky no próprio ambiente escolar? Pegar todo esse arcabouço de Vygotsky e aplicar então dentro da própria escola. E com isso, senhores, nessa nossa videoaula, basicamente o grande objetivo, o objetivo principal dessa videoaula é justamente entender como esse teórico e como que a própria sociedade ela é responsável basicamente por esse desenvolvimento, né? Tanto o desenvolvimento dessa criança, como o próprio crescimento dessa criança, a maturação dela nas ações humanas em si que vão se desenvolvendo. E como que o desenvolvimento, basicamente sociocultural, ele transforma e também supera essas relações com o ambiente natural em que a criança, de certa forma, está inserida. E agora, para funilar um pouco mais essa nossa conversa inicial, poderíamos realmente entrar num certo contexto, pensando, por exemplo, como Vygotsky ele proporcionou ao professor um importante papel basicamente de mediador, né, nessa construção então do conhecimento com a criança. E quantas atividades, né, podemos aplicar aí aos nossos educandos, que muitas vezes eles, sem entender o porquê ou sem uma contextualização de base dessa realidade que eles conhecem, e como elaborar basicamente esses critérios tanto quanto mais efetivos
que vão avaliar aos alunos não só pelo conhecimento próprio que esses alunos então já possuem, mas com base mesmo as suas habilidades, né? Como que isso possa realmente ser elaborado, quais critérios então pode ser elaborado e qual é a grande dificuldade então encontrada por nossos alunos na sala de aula nessa questão então da própria aprendizagem. Assim como podemos pensar quais atividades também que podem ser pensadas, né, e executadas com base nesse conhecimento então socio-interacionista. E nisso podemos também compreender como que o mundo, né, por parte do educando em si, é de extrema relevância e desse modo como ele vai se tornar também um sujeito um tanto quanto autônomo. Poderíamos pensar na própria construção da identidade, né? Seja essa identidade dentro do próprio ambiente familiar, né? Nas classes sociais, nas relações étnicas, nas relações de gênero, dentro mesmo dessas questões tão relevantes do contexto atual, né? A qual a criança e nós como professores então, de certa forma, também vivemos. E nisso, podemos então pensar e imaginar essas relações então de troca com as crianças, onde pensamos numa mesa redonda, onde crianças dialogam, onde crianças trocam ideias, experimentam novas construções de objetos e numa relação comum, numa relação então de troca, né? E a partir disso, né, iniciamos um dos primeiros questionamentos de nossa aula, que é basicamente pensar, por exemplo, a relação de Vygotsky e o ensino dentro do próprio processo social. E qual é a importância, então, de Vygotsky para a própria pedagogia, por exemplo? E quais as suas principais contribuições? Pensamos que Vygotsky, né, que viveu lá entre 1896 até 1934, ele era um bielorrusso contemporâneo também de Jean Piaget, né? Eles comungavam de teorias muito semelhantes. Piaget esse que viveu entre 1800 também e 96, só que Piaget vai falecer lá em 1980, basicamente. E basicamente Vygotsky, ele tem uma contribuição com essa compreensão, né, da forma de aprendizagem com a criança. Como que as crianças realmente essas relações de aprendizagem das crianças em si. E Lev Vygotsky, então, ele investigou basicamente, assim como Piaget, o desenvolvimento cognitivo, né? Teve um grande papel nesse processo da investigação do desenvolvimento cognitivo. Este teórico, ele basicamente propunha então que essas capacidades psíquicas, né, como pensar, capacidades como falar, sentir, lembrar, se emocionar, por exemplo, expressar, entender, interpretar, enfim, tantas outras capacidades psíquicas são então oriundas, basicamente, das nossas relações sociais. Ou seja, as suas ideias, elas se baseavam também, basicamente, no próprio materialismo histórico e dialético também de Karl Marx. E com isso, ele afirmava que a aprendizagem ela contribui e constitui também um componente basicamente essencial do desenvolvimento dessas características humanas. E com isso, o contexto em que se insere, né, ele vai basicamente explicar e também essa influência que Vygotsky teve com as teorias marxistas, como citamos, tanto o materialismo histórico quanto o materialismo dialético em si, que foram recebidas então por Vygotsky, e vai ter uma ligação direta com os problemas da sociedade russa, a qual Vygotsky então vivenciava, né? A própria Revolução de 1917, né? Vivida pela aquele momento histórico em si, a qual Vygotsky estava então inserido. Tudo isso vai influenciar muito essas relações e as construções teóricas de Lev Vygotsky. Para Vygotsky, o homem sendo este não só um produto do meio, basicamente, mas sim ele é um ser constituído histórica e socialmente nessas relações. Vygotsky também se dedicou, basicamente,
por construir associações psicológicas entre a teoria, que nós citamos a teoria marxista, e as questões aí psicológicas concretas. Possibilitou também a própria compreensão da própria constituição do sujeito, das suas relações com as relações da subjetividade dentro, né, desse processo. Ele recebeu também duras críticas, Vygotsky, né, por não usar como plano de fundo a luta de classes que era tida pelas teorias então de Karl Marx. E por este motivo, então, teve sua obra muitas vezes censurada, a qual durante 20 anos as suas obras então realmente tiveram grandes censuras por meio da comunidade científica em si. Visitou comunidades para pesquisar as relações entre o nível de escolaridade que as crianças tinham, o conhecimento e as influências e as tradições culturais, o desenvolvimento cognitivo que essas crianças tinham através dessas visitas a campo que Vygotsky então fazia. E nisso, uma das suas maiores contribuições, né, e a ideia que envolve esse pensamento e a própria linguagem em si, a qual também Mikhail Bakhtin vai falar bastante a respeito dessa questão da linguagem, e tudo isso foram baseadas numa realidade concreta construída socialmente por ele. Então, linguagem, né, para Vygotsky é extremamente importante, pois ele é basicamente responsável pela transmissão da cultura, pela transmissão de valores também, por meio dela que o contexto histórico social ele é aprendido em si, onde, para Vygotsky, ao nascer, basicamente, isso é muito importante ficar atentos, né, e eu chamo também a atenção de vocês nesse momento, que ao nascer, então, a criança, ela é basicamente uma significação dentro de um universo de significações. Então, para repetir, ao nascer, a criança ela é uma significação dentro de um grande universo de significações. E para Vygotsky, esse processo ele não é linear, mas sim ele é angular, sofre realmente muitas alterações então do próprio meio. E nisso então, quando citamos esses processos então de Vygotsky e o ensino, né, como um processo social basicamente. Mas aí nos vem outro questionamento. Afinal de contas, como podemos definir o conceito de pensamento verbal para Vygotsky? Bem, para Vygotsky o pensamento verbal ele vai basicamente nos diferenciar dos demais animais em si, onde a resposta ela envolve o fato de um indivíduo ter basicamente desenvolvimento, a própria linguagem em si, passando, assim como nós estamos fazendo aqui, a verbalizar os seus sentimentos, a realmente demonstrar as suas ações. E nós sabemos também que é por meio dessas palavras, né, que o ser humano então pensa. Então, por meio dessas palavras que nós vamos naturalmente questionando nossos pensamentos e também problematizando eles, né? A linguagem com isso ela pode ser então tanto verbal, né, e também gestual, no caso, por exemplo, da Libras, da Língua Brasileira de Sinais. E parte também é integrante desse sistema simbólico, essa linguagem tanto verbal como não verbal, né? Ela nos auxilia na própria formação, nos auxilia na organização dos nossos pensamentos e com base, então, nessas palavras que nós interpretamos o mundo que nós vivemos, por meio também dessa nossa linguagem que nós temos, que entendemos diferentes atividades, sendo essas atividades responsáveis basicamente pela própria constituição das relações humanas. E nessas ações há uma certa apropriação e uma certa internalização do que é novo, né? Do que realmente vem a ser construído, aquilo que o próprio Jean Piaget também cita, aquilo que vem a ser acomodado, né? Realmente vem a ser internalizado. Bem, essa proposta, então, de Vygotsky era tão basicamente compreender como esses se comportavam em relação, basicamente, aos outros, como eles interagiam em fases iniciais também. Ele analisou, basicamente, o próprio desenvolvimento infantil e pôde
com isso, constatar que mesmo antes de dominar a linguagem, né, a criança ela já, de certa forma, demonstrava essa capacidade de organização, de resolução também de alguns problemas práticos, e onde podemos então imaginar, né, também crianças mexendo, por exemplo, com robótica, crianças mexendo com instrumentos e construindo materiais juntas, questionando, cada uma realmente contribuindo de alguma forma para que aquele objeto em si, seja um robô dentro das aulas de robótica, seja a construção de alguns elementos que vão fazer com que as crianças aprendam junto e justamente se relacionem entre si. Quando nós pensamos, senhores, que os animais eles executam basicamente atividades para a satisfação biológica, né? Seja ela essa satisfação, a fome em si, a própria reprodução, a própria manutenção da espécie com o acasalamento, logo o ser humano era um tanto quanto, né, diferente. Ele desenvolve as suas capacidades de mais cognitivas, capacidades essas cerebrais, de atividades que vão o motivando por causas mais socioculturais. Então, à medida que o indivíduo ele adquire essa capacidade de planejar, de abstrair, de reconhecer novas conexões aí um tanto mais causais, de antecipar esses acontecimentos mais imediatos, e nisso o ser humano ele tem o seu desenvolvimento então cognitivo, né, e o uso desse pensamento como forma mais generalizante. Isso é muito importante também estar frisando. E esse pensamento, essa forma generalizante por meio da linguagem, é onde a sua organização de pensamento ocorre também por signos. Então, através dos signos, o ser humano também vai organizando os seus pensamentos. E nisso há uma certa mediação existente entre o que chamamos de o sujeito e o objeto, onde a estrutura, né, da língua que uma pessoa fala, ela influencia também a maneira com que esta pessoa ela recebe, com que ela interpreta o universo a qual ela também se insere. Então também não nos comunicamos com os outros por transmissão, naturalmente, de pensamento, e sim por meio também de signos, né, por meio dos signos. A criança, ela também, basicamente, ela é capaz de entender que se ela, basicamente, derrubar um objeto de uma mesa, por exemplo, né, ela poderá se abaixar e pegar ou solicitar para que alguém pegue para ela. A criança, ela se utiliza de instrumentos para realizar suas manifestações verbais, como sorrir, como chorar, né? Também a função de controlar a própria carga emocional que ela sente. E nisso, Vygotsky ele nos sugere que em torno dos anos, aproximadamente, a criança ela começa basicamente a compreender a relação entre linguagem e pensamento. A fala, de certa forma, ela deixa de ser uma simples repetição de sílabas para possuir agora uma função agora mais simbólica. A linguagem e o pensamento substituem o próprio, elas não substituem, mas subsidiam o próprio planejamento, e diante dessa fala, né, de outros, nós temos então também a própria representação do que o outro pensa, e nisso o significado é muito mais do que o simples conceito de uma dada palavra ou mesmo um signo, pois ela envolve, de certa forma, a realidade ou o contexto em que a palavra, então, ela foi usada, né? E nisso podemos imaginar, por exemplo, a relação de duas crianças, né, se comunicando, crianças essas, por exemplo, como o período sensório-motor de Piaget, dos 0 aos 2 anos, se comunicando, né, trocando realmente através das suas manifestações físicas, dos seus signos, dos seus gestos. Então existe essa interação também de troca através desses signos que vão relatar o pensamento entre crianças pequenas, por exemplo, entre 0 e 2 anos, citando então como exemplo. E aí observamos que as ações e pensamentos humanos são muito mais complexos em relação aos seus sentimentos e emoções. O próprio sentido ele abrange a
própria subjetividade dos signos. Ou seja, envolve os sentimentos, a própria emoção, que vão permear essas relações humanas. O signo, né, e o sentido eles não podem ser basicamente compreendidos separadamente, mas sim em junção. Né? Quando se realiza, por exemplo, uma significação, a emoção está sempre presente, onde as palavras, né, elas possuem uma inesgotável sentidos, porque fazem parte da nossa emoção. E ao falarmos, por exemplo, a palavra gato, né, qual é o significado, né, dessa palavra para a criança? Independente da própria região brasileira, né, das experiências e elementos diferentes, todo mundo saberá aí o que é um gato. Falar em sentido é lidar com basicamente a complexidade e também as emoções de uma criança, mas nas quais essa pessoa ela terá sua então experiência. E nisso, uma pessoa alérgica, por exemplo, ela vai associar a palavra, às vezes, gato, como nós citamos, ao seu problema. Então, tanto outros sentidos que podem ser dados a uma mesma palavra, então, que para diferentes crianças vai ter realmente os seus significados, dependendo de como aquele significado realmente teve os seus graus e significações, como nós citamos anteriormente. Outros exemplos se dá quando aprendemos, por exemplo, um novo idioma, o inglês, o espanhol, né? E temos também tudo isso, esses grandes significados imersos a esse universo então de significações. E tudo isso, como nós citamos, esse conceito então de pensamento verbal. Mas quando nós pensamos, senhores, nas questões do conceito de desenvolvimento proximal, que naturalmente esse termo já é um pouco mais familiar, falar de conceito de desenvolvimento proximal. Uma das preocupações também de Vygotsky era também entender o desenvolvimento em relação ao processo de aprendizagem e da própria linguagem em si, onde no âmbito escolar isso ganha um espaço associado ao desenvolvimento também cognitivo dessas crianças. A criança, ela iniciava o seu processo de aprendizagem antes de ir para a escola, né? Ao iniciar, por exemplo, o ensino fundamental 1, esses preconceitos, eles não são muitas vezes levados em consideração, onde o professor, ele decide se avalia os seus alunos por suas deficiências e o conteúdo já aprendido, por exemplo. As decisões, com isso, associadas, elas são valiosas para construir o melhor caminho a ser tomado como uma certa estratégia nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, senhores, perceber as suas particularidades, as suas potencialidades é muito mais relevante nesse contexto social e interacionista. Então, pensamos se o professor lidar como um certo detentor do conhecimento, como o sabão do conteúdo, né? Ele terá uma certa dificuldade em lidar com as individualidades. E nisso, Vygotsky também percebeu que os conceitos eles demoram para se formar, tendo seu início lá na infância, né? E se completando também na própria puberdade, onde por meio do próprio conteúdo que é basicamente ensinado na escola, em que estes recebem uma certa denominação também de conteúdo mais científico, né, e devem também ser, com isso, mais relacionados com a vida cotidiana da criança, onde tudo isso que a ciência preconiza deve ter uma relação também de troca com o que a criança vive no seu ambiente familiar, dentro da comunidade, né, de vários meios, várias tribos onde essa criança então está inserida. E nisso, a proposta para Vygotsky era que os alunos convivem em salas de aula compostas de crianças mais adiantadas, né, com outras que precisam de apoio para desenvolverem os seus conhecimentos. É aquele velho dito que onde o maior, o mais forte, ele ajuda naturalmente a criança que é mais fraca, que sabe menos muitas vezes. Então, para que possamos entender, pensamos podemos imaginar
essa zona de desenvolvimento proximal com a atuação então desses parceiros mais experientes, onde nós temos essa zona de desenvolvimento proximal, que naturalmente com o nível de desenvolvimento real, né, que chamamos também de NDR, então nós temos um nível de desenvolvimento real, que é o que a criança sabe, uma zona de desenvolvimento proximal, que é naturalmente aonde essa troca com um parceiro então mais experiente. E nisso, caminhando, então, é uma seta que se liga a uma zona de desenvolvimento potencial, né? Onde a criança possa chegar. E nessa relação de escada entre o nível de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal, que é onde a criança ela pode, então, chegar com as crianças mais experientes, semelhantes àquelas crianças, às vezes, que têm um pouco mais de habilidade, com alguns conteúdos que nos auxiliam para chegar a um determinado fim. E tudo isso vai fazendo que nós vamos desenvolvendo entre a zona de desenvolvimento proximal com a zona de desenvolvimento potencial, atingindo um novo, né, nível de desenvolvimento agora também real. E nisso, né, tanto crianças com diferentes faixas etárias podem fazer isso, como crianças, às vezes, de mesma idade. Então, para que possamos entender um pouco mais os conceitos, né, tanto de ZDP, quanto NDR, como NDP. Se pegarmos, por exemplo, o conceito de ZDP, ao solicitar por exemplo, ajuda a um colega mais velho, a um adulto, por exemplo, você como professor, como mediador, essa criança ela vai se aproximar, basicamente, da zona de desenvolvimento proximal. E a isso classificamos, então, como essa ZDP. Quando nós pegarmos, por exemplo, a NDR, o que significa isso, basicamente? É aquilo que a criança ela consegue resolver sozinha, ela abrange essas funções mentais, né, que é o resultado também de habilidades e conhecimentos adquiridos por essa criança. É aquilo que a criança sabe, né? Essa zona, esse nível, perdão, de desenvolvimento real. Logo, o nível de desenvolvimento potencial é um momento, é uma situação em que estabelece essa relação de troca com outro aluno, que caracteriza mesmo esse desenvolvimento mental, né? Essa prospecção, prospectivamente, esse nível de desenvolvimento também cognitivo dessa criança. Logo, quando pensamos que a zona de desenvolvimento proximal, né, que a criança ela apresenta hoje, ele é o nível de desenvolvimento real também do futuro. Representa também as funções que ainda não estão amadurecidas, a própria integração nos diferentes níveis de desenvolvimento ela é um tanto quanto essencial. O professor, com isso, ele tomará como base o conhecimento real para auxiliar a criança na construção dessa ZDP, dessa zona de desenvolvimento proximal, atividades que podem ser também executadas por elas ou oriundas com auxílio também de outros alunos. E nisso, a troca de experiências, ela permite também que o professor ele não seja a única fonte de informação na própria sala de aula. É uma situação semelhante se imaginarmos realmente uma grande sala, as pessoas reunidas em volta, né? Outros pequenos círculos realmente organizados e sistematizados, e nisso pensamos num grande fórum onde um núcleo central discute realmente temas centrais e um círculo externo realmente debate, troca experiências, troca ideias, realmente corrobora ou muitas vezes refuta sobre os temas centrais que uma pequena grupo de pessoas está discutindo, então, no centro, por exemplo. Então podemos pensar, imaginar realmente numa condição em si, um conjunto de rodas espiraladas para que esse debate possa então acontecer, por exemplo. Seria possível então o professor perder importância, então, né, podemos levar esse questionamento, essa problematização, isso tudo em decorrência dessa interação entre os colegas de sala e o uso da própria tecnologia como essa que nós estamos utilizando, essa mediação tecnológica?
Observamos que o professor, então, ele atua como mediador. Ele vai formar equipes mistas, né? Alunos em diferentes níveis de aprendizagem. O menos experiente, ele vai aprender e saber mais com o estímulo também oriundo dado pelo professor. O professor ele deve adotar variadas estratégias para a turma, né? Para os diferentes tipos de alunos que nós temos, como, por exemplo, alunos autistas, por exemplo, alunos especiais que nós temos, então, em sala de aula. Outra questão que envolve, né, a própria zona de desenvolvimento proximal é que esta, então, ela tem um certo limite, pois há momentos em que a criança ela precisa também trabalhar sozinha, né? E, naturalmente, é papel do professor intervir, planejar atividades que auxiliem esse desenvolvimento individual e também, claro, sem esquecer do ambiente coletivo que a turma também está inserida. Um outro cuidado podemos, então, relatar, deve se relacionar, então, com as propostas, às vezes, não aplicadas, com desafios, às vezes, impossíveis de se resolver, ou mesmo com formação de equipes equivocadas, ou mesmo grupos, né, homogêneos que muitas vezes não vão se contribuir, vão se muito mais gerar conflitos e grupos que vão se formar e gerar inimizades do que provavelmente uma construção de um material instrucional, um produto educacional em si, né? É como pensarmos, imaginarmos essa interação como ela tem uma função central nesse processo de internalização. É como se imaginarmos realmente uma grande mesa e várias mesas onde algumas crianças elas preferem trabalhar em conjunto, na troca realmente de experiências, na construção dos saberes mediados pelo professor. E às vezes, quando pensamos numa criança mais isolada num canto, que prefere a mediação da tecnologia, prefere realmente estar sozinho na sua construção pessoal. Então, essa sensibilidade também de perceber os grupos que preferem trabalhar em conjunto e a pessoa que prefere, então, trabalhar sozinha, né? E tudo isso quando pensamos nessas relações, então, desse conceito de desenvolvimento proximal, citado aí por Lev Semenovich-Vygotsky. Agora, quando pensamos na aprendizagem mediada. Bem, para definir um pouco mais esse conceito de aprendizagem mediada, partimos lá do bebê. O bebê, por exemplo, ao começar a interagir, ele leva tudo à sua boca, né, para conhecer melhor o objeto através da boca, como se a boca fosse uma grande mão. E nisso, a interação ela nem sempre ocorre diretamente com o objeto de conhecimento, e sim, ela é mediada. Convive mesmo com crianças pequenas, conviver mesmo com essas crianças que às vezes elas levam a mão em objetos às vezes perigosos. Então ter esse cuidado com o que a criança às vezes mexe em casa, com a gaveta, a tomada elétrica, né, armários, e que muitas vezes isso aguça a curiosidade da criança. Então a criança, por ela querer conhecer também o mundo através da boca, então é um elemento também a ter um certo cuidado, pois a criança às vezes ela se coloca em situações também de risco, né? Tende a mexer, às vezes serem também repreendidas por essas situações. Quando pensamos em bebês, por exemplo, que possam estar interagindo, e também esse bebê, né, se imaginarmos uma situação em que também quer conhecer o outro, quer naturalmente tocar o outro, conhecer o rosto do outro, através também do seu toque, através da sua boca em si. E nisso, pensamos que a própria existência de um elemento intermediário faz com que a mediação ela ocorra, né? A aprendizagem mediada, ela auxilia nessa construção do conhecimento. Ele é resultante também, basicamente, de processos mentais, que chamamos de processos mentais mais superiores, que englobam a ideia de planejar as ações. E nisso, o uso de instrumentos, signos linguísticos, né, que vão, de certa forma, vão contribuir para essa vivência e a atuação desse indivíduo, dessa criança, desse bebê dentro do mundo.
Bem, isso não ocorre, por exemplo, em outras espécies, como nós citamos anteriormente. Alguns até utilizam elementos da natureza para auxiliar em tarefas, mas nenhum nenhum animal tem um grau de transformação, né, e raciocínio como o ser humano. E nisso, os signos, eles compõem a linguagem. Como exemplo, temos a palavra manga, por exemplo, que significa em determinado momento uma fruta, mas pode também ser uma roupa, né? Uma peça, uma parte de uma roupa. As relações mentais, elas utilizam desses elementos mediadores para que esse processo de aprendizagem ocorra. A aprendizagem mediada também ela ocorre por meio dessas experiências, como ocorre com a ideia de brincar com fogo queima, né? Então isso também deve ser levado em consideração. O caminho da aprendizagem mediada ela pode ser resumido pela relação entre esses elementos, sejam eles instrumentos, sejam eles signos. O professor por si só, ele assume um destaque mais privilegiado nesse processo também de ensino e aprendizagem. Ele vai ser, de certa forma, um elo entre o aluno, o conhecimento que está disponível a ele por vários meios, vários mecanismos. E tudo isso, então, quando pensamos nessa relação da aprendizagem mediada. Então, como podemos pensar agora, né? E agora, para fazer um desfecho desses últimos questionamentos, então, realmente dessa nossa aula sobre teorias da aprendizagem, como podemos pensar no socio-interacionismo agora dentro do ambiente escolar, para que você, enquanto professor, você, enquanto curioso dos nossos materiais, possa pensar nessas relações socio-interacionistas aplicadas dentro da escola? Bem, senhores, o ponto-chave, então, desse teórico, Vygotsky, foi o fato de atribuir ao professor um papel de agente estimulador do próprio desenvolvimento do aluno. O importante era, então, ensinar a pensar, basicamente. Ou melhor, construir diferentes formas de raciocínio, com os quais esse aluno eles seriam capazes, às vezes, de solucionar problemas. E Vygotsky ele tende, então, a oferecer, digamos, possibilidades de desenvolvimento mais aprofundadas. E nisso, a escola ele é um espaço também de aprendizagem dessas relações humanas. O professor, por si só, ele assume um papel de agente mediador desse conhecimento, devendo considerar também as reflexões, a própria compreensão da dimensão do diálogo, a postura necessária, né, em suas aulas. O professor, por si só, né, puxando a sardinha para o lado dele, deve criar as estratégias que despertem no aluno essa independência, esse estímulo por esse conhecimento potencial que nós temos anteriormente, criando essas ZDPs a todo instante, essas zonas de desenvolvimento proximal a todo instante. A orientação do professor deve ser também criados ambientes de participação ativa, né, através também de metodologias ativas a serem aplicadas dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula em si, né? E isso, claro, né, em colaboração, com uma constante troca, tanto na relação entre professor e aluno, como também entre alunos e alunos. E nisso a aprendizagem, ela deve então ser uma atividade conjunta, uma atividade colaborativa. Os alunos devem assumir essa responsabilidade, essa autonomia, devem ter esse espaço desses processos também de diálogos com os outros. O professor é quem irá também propor o planejamento de todo esse processo. Então, o professor tem um papel muito importante nesse fator do planejamento, que dará espaço a essas trocas entre os alunos, vai proporcionar atividades diferenciadas, atividades mais desafiadoras. É como se imaginarmos uma seta que se troca tanto na relação da fala interior, né, com o motivo, dessa fala interior com um significado das palavras, do motivo na relação com o pensamento, tudo isso para realmente externalizar esta fala, né, para externalizar essa relação entre o motivo, que vai desencadear o pensamento, tanto a fala interior quanto na relação com os significados, então, das próprias palavras.
Então agora realmente para fazer um grande desfecho de tudo que nós falamos agora durante todo esse tempo. Bem, senhores, nessa aula nós abordamos uma importante teoria cognitiva com base então em Lev Semenovich Vygotsky, né, que ele faz parte dos estudos atuais da própria pedagogia contemporânea. Vygotsky realmente é um dos carros-chefes, um dos teóricos realmente de base para essa pedagogia contemporânea. E nisso, as pessoas elas devem ser então ativas e trocando constantemente experiências, pode ser mediadas por meio de elementos como instrumentos, como signos, sendo esses essenciais também para a própria aprendizagem, que elas sejam tanto quanto mais efetivada. E nisso, pensamento e linguagem, então, elas são indissociáveis. Onde é por meio desses signos, né, da nossa linguagem que vamos então também criando essas interpretações dentro dessas relações sociais. E para entendermos melhor os signos, estes signos eles basicamente vão funcionar como o que significa algo para cada indivíduo. E a isso definimos o termo signo como o que significa, né, o que algo significa para cada indivíduo em si, carregado de simbologia, carregado esse signo de emoções, de sentimentos, né? ZDP, como citamos, ela seria essa distância entre o que se sabe, sendo este o nível de desenvolvimento real, e aquilo que se apresenta como potencialidade para aprender, este é o nível de desenvolvimento potencial. Assim, então, a aprendizagem ela ocorre na própria zona de desenvolvimento proximal, local essa ZDP em que o conhecimento real, aquilo que a criança realmente sabe, pode ser feito sozinho também e pode gerar realmente um certo potencial, e aquele que precisará às vezes de ajuda de alguém mais velho, alguém com mais conhecimentos, que possa auxiliar essa criança que está nessa zona justamente de desenvolvimento proximal. Então, realmente para encerrarmos esse nosso conhecimento, processos esses então para definirmos que eles são bem desenvolvidos e também vão contribuir para essas relações também sociais desses indivíduos, e esses indivíduos serem agentes ativos e principalmente, senhores, transformadores. Bem, novamente é claro que agradeço a todos vocês e esses mais de 10 mil até agora inscritos aqui em nossos materiais, em nossos vídeos, certo? Agradeço realmente a presença de todos vocês. Se você que é novo aqui em nosso canal, se inscreva para que você receba sempre as nossas atualizações. Hoje tivemos com muitas referências, como o texto de Baroni, Martins e Castanho, falando um pouco sobre psicopedagogia e as teorias da aprendizagem. Tem um outro texto de uma autora chamada Michele Lacome, onde ela também tem um livro sobre as teorias da aprendizagem. Texto de Nogueira, falando dessas teorias da aprendizagem, assim como outros textos, mas o principal texto que vem a nortear então a nossa fala de hoje é o livro próprio do Vygotsky, Lev Semenovich Vygotsky, falando da formação social da mente. É um livro antigo, realmente com uma capa bem ilustrativa, falando dessa relação da formação social da mente, que é um livro tanto destinado à área da psicologia, como também da própria pedagogia em si. Certo, senhores? Novamente, muito obrigado a todos vocês e até um próximo momento. Valeu!